Bom, gente, nesse vídeo eu vou te mostrar 5 F-strings super úteis no Python, tá, cara? Então, sem enrolação, vamos aqui pra primeira. E a primeira consiste basicamente no seguinte: aqui vai ter uma variável número, que ela vai receber um número enorme, um número muito grande, cujo a gente não vai conseguir ler a olho nu, né? Isso, por exemplo, eu vou colocar um número aqui enorme, tá? Esse número é exorbitantemente grande e você não consegue identificar que número é esse. É 1 bilhão, 1 quadrilhão, você não consegue identificar. A primeira F-string do dia é a seguinte: a gente vai digitar um print. Vamos chamar aqui a nossa variável, no caso a nossa variável número, tá? Aqui depois da variável, dentro ainda das chaves, a gente vai fazer o seguinte: vai passar um 2 pontos e vai colocar simplesmente um underline, tá? Isso vai fazer com que ele vai dividir o nosso número em milhares e vai mostrar pra gente o resultado. Se a gente vir aqui e imprimir esse código, ó, eu vou dar um print para executar no caso, ó, e vai mostrar o número, esse mesmo número aqui, ó, só que divididozinho entre as milhares, não, no caso é a centena, se eu não me engano. Se você não quiser fazer dessa maneira, entre underlines, né, dividir por underlines, você também pode fazer por forma mais, que eu prefiro ainda mais, que é pela vírgula, tá? Se a gente executar esse código com a vírgula, ó, ele vai dividir o número com a vírgula, tá? Ele vai basicamente, em vez de mostrar pra gente esse número aqui da forma crua que ele é, vai mostrar pra gente com a vírgula, ok? Você também poderia fazer isso diretamente, tá? Você poderia vir aqui nele, no código, nesse número aqui, e colocar um underline, ó. Eu, por exemplo, vou dividir aqui por underline. Eu vou colocar até errado aqui, eu vou colocar um 0 no final. E dividir esse número por underline, ó. E se a gente, por exemplo, vir dar um print aqui nele, print número, quando a gente der um print nessa variável, ele não vai vir com os underlines, ó. Vai vir um número cru. E não vai vir dessa forma aqui, porque essa forma aqui, quando você quem tá desenvolvendo um programa no Python vai preferir observar dessa maneira do que dessa maneira aqui, né? Mas realmente isso aqui, na hora de executar na prática, isso aqui não é real, essas underlines aqui, tá? Só o número real que vai ser executado normalmente. Bom, então aqui vamos para a próxima dica, tá? A próxima dica eu acho que é a mais interessante desse vídeo e a mais importante, na minha opinião. Por quê? Digamos o seguinte: digamos a gente tem duas variáveis, a variável A e a variável B, tá? Na variável A, a gente vai definir um valor para ela, tá? Por exemplo, vou colocar o número 15 e na B vamos definir outro valor. Eu vou colocar 10, tá? Se a gente quisesse fazer um F-string no terminal para mostrar o resultado da soma dessas duas variáveis, a gente teria que fazer o seguinte, tá? Não é isso que a gente vai fazer, mas a gente deveria fazer o seguinte. Aqui a gente colocaria o A mais B igual a e o resultado de A mais B, certo? Entre aqui nossas chaves. Se a gente executar o código da forma que ele está aqui, a gente vai fazer o seguinte: A mais B é igual a 25. Porém, no Python a gente quer sempre programar da forma mais eficiente possível. Então, qual seria a forma mais prática e mais útil de se fazer isso aqui? A gente faz simplesmente o seguinte: abre as nossas chaves, coloca A mais B igual. Só isso, cara. Nada além disso. Somente isso. Agora, se a gente executar o código da forma que ele tá, vai dar o mesmo resultado. A mais B igual a 25. Essa dica aqui, cara, é super útil para você economizar um tempão aí no seu código, tá? Essa F-string aqui você pode declarar dentro de uma variável e usar para alguma coisa que você queira, para somar valores, para fazer operações mais rápidas, até para não perder tanto tempo escrevendo tanto código. Bom, então aqui vamos para a próxima dica, tá? A próxima dica é a seguinte, cara. Vocês aí, usuários de Windows, entendam o seguinte: toda vez que vocês precisam estar no seu programa e precisam utilizar de arquivos que estejam em outras pastas do computador da pessoa, você sabe que ao chamar diretórios do Windows em um programa Python, vocês vai sempre ter o problema de escape. Por exemplo, digamos que eu tenho aqui esse caminho do Windows, tá? C:/usuários isaac/documents, tá? Documentos. Se a gente der um print da forma que ele tá aqui, a gente vai receber um erro de escape, tá? Linha 1, C users isaac documents, ele vai dar um erro de Unicode escape. Ele vai sempre dar erro na hora de processar um escape com essa chave ao contrário. Tá? E como é que a gente resolve isso? Dentro da nossa F-string, a gente vai colocar depois do F e antes das aspas, vamos colocar a letra R. Simplesmente isso. E aqui antes do diretório também vamos colocar a letra R, certo? O que é esse R? Esse R é raw format,
tá? É o formato cru. Então se a gente executar da forma que ele tá aqui, ó, você pode ver que ele não vai dar erro. Ele vai simplesmente mostrar o caminho que a gente quer usar, sem dar erro nenhum, tá? Essa dica é bem interessante para vocês aí, usuários de Windows, porque vocês vão sempre, na hora de chamar arquivos do sistema da pessoa, vocês vão sempre ter esse problema de escape. Então para resolver esse problema de escape, você usa esse R, que eu chamo de FR String. Bom, então a nossa próxima dica é a seguinte: arredondar números quebrados. No caso aqui seriam os floats. Vamos declarar aqui uma variável de número inteiro, tá? Claro, vou colocar um número de inteiro, tá? Essa variável inteiro vai receber um float. O float, no caso aqui, eu vou colocar 12 ponto e uns números quebrados aqui atrás, tá? Deixa eu colocar dois noves aqui. A gente tem esse número quebrado, que no caso aqui o tipo dele é float, tá? Certamente, por conta de ser um número quebrado, né? Um número com casas decimais. Então aqui, se a gente quisesse, por exemplo, arredondar esse número, a gente, em tese, faria o quê? Colocaria round, né, round, e o número, que no caso seria inteiro. Aí a gente daria uma vírgula, colocaria a quantidade de casas decimais que a gente quer preservar no número. Por exemplo, eu quero preservar 2 casas decimais no número, eu coloco vírgula 2, né? Se a gente executar da forma que ele está aqui, ele vai dar 12.57. Ele entendeu o seguinte: esse round ele pega o 12.56 e ele vê as próximas casas. Como aqui é 99, ele vê que esse número é muito próximo de 0.57. É por isso que ele arredondou aqui embaixo para isso, tá? Mas a gente não quer fazer dessa forma, a gente quer fazer dentro de uma f-string, tá? Então como é que a gente faria? A gente declara aqui a nossa f-string, tá? Né? Coloca o f e as aspas. Então aqui dentro a gente vai chamar a nossa variável, dentro, no caso das chaves, né? A gente vai chamar aqui a variável inteiro. E aqui o nosso pulo do gato é o seguinte: vai colocar 2 pontos, vai colocar um ponto e o número de casas decimais que a gente quer reduzir, tá? Por exemplo, eu quero colocar 3 casas decimais, eu coloco um ponto 3F. Se a gente executar da forma que ele tá aqui, ó, você pode ver que ele tá 12.570, tá? Ele arredondou isso aqui para 570, porque a gente pediu 3 casas decimais. Opa, eu mudei lá em cima. A gente pediu 3 casas decimais para ele, tá? Se a gente colocasse 5 casas decimais, por exemplo, ele colocaria pra gente 5 casas decimais e ele arredondaria um pouco. Como aqui já é um 5, não dá para arredondar 100%, como ele fez aqui com 9, ele mostrou dessa forma mesmo, tá? Então aqui, por exemplo, se a gente quer 2 casas decimais, a gente ainda pode fazer um truque ainda mais legal com isso aqui. Por exemplo, eu vou colocar aqui 5 zeros, tá? Se a gente executar esse número, ele vai mostrar o número lá grandão e as casas decimais dele arredondadas, né? Que a gente precisa só 2 casas decimais. E a gente pode juntar isso com aquela primeira dica que eu mostrei aqui no vídeo. Para quem lembra aí da primeira dica do vídeo, é o seguinte: antes do ponto aqui e depois dos 2 pontos, a gente pode colocar uma vírgula ou um underline. Para quê? Se a gente colocar aqui com uma vírgula, se a gente executar da forma que ele tá aqui, ó, ele vai mostrar 1.002.57. Tá? Porque ele separou as milhares, tá? E mostrou pra gente um número bonitinho, formatadozinho certinho, tá? Em vez de dar vírgula, a gente vai colocar um underline. Eu não prefiro assim, mas você também pode fazer dessa maneira. E a gente vai executar aqui, vai vir com o underline e o número arredondado no final. Essa dica aqui é muito importante para quando você quer usar dados financeiros no seu código e fazer isso da melhor forma possível, tá? Bom, então vamos aqui apagar isso aqui e vamos para a última dica desse vídeo, a quinta dica, mas não menos importante. Mas essa dica aqui, cara, ela vai te salvar muito tempo e muitos erros aí no seu código, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é from datetime import datetime, tá? Pra gente chamar o tempo do nosso computador, o tempo de agora, pra gente mostrar aqui no nosso código. Então, pra gente extrair a hora do nosso computador com o datetime, eu vou declarar aqui uma variável chamada data_var, tá? E essa data_var vai receber o seguinte: datetime.now, aí abre o parênteses, .time, tá? Aqui é o seguinte, isso aqui já vai extrair a data do nosso código, tá? Eu vou colocar aqui, ó, extrai data, tá? Com isso a gente vai fazer o seguinte: eu quero gerar um chatzinho, mas eu vou usar isso para mostrar um exemplo para vocês. Vou colocar aqui o usuário, tá? O usuário vai receber um string e aqui nela vamos chamar o nome Isaac Zeitgeist, que é o nome desse canal, tá? Aqui eu vou colocar um chat, não, perdão, vou colocar mensagem, a variável de mensagem. E aqui eu vou passar uma mensagem qualquer aqui dentro, vou colocar assim: deixa like nesse vídeo, tá? Vamos declarar aqui nossa f-string, né? Vamos passar o f, passar as aspas.
Bom, então aqui a gente vai passar a nossa variável a data var, tá? Aqui agora vai passar o usuário, 2 pontos e message. Eu quero mostrar para vocês o conceito de SRIA no Python, tá? Se a gente executar, eu coloquei aqui uma exclamação S, exclamação R no final aqui das nossas variáveis dentro da nossa fstring, tá? Se a gente executar isso aqui, eu vou colocar o horário de agora, Isaac Zeitgeist, deixa like nesse vídeo. Se a gente fizer o seguinte, eu colocar aqui um caractere especial, tá? Que eu deixa eu fazer um teste aqui nesse vídeo, pronto. Em vez de colocar esse R aqui no final, eu vou colocar um A, tá? Você sabe que aquele R, essa exclamação R aqui, né, ela é referente, esse R aqui, né, ele é referente ao raw, aquela mesma dica sobre o Windows, né, que você coloca o R para a variável ficar crua e não ter nenhum problema na hora de usar para não ter escapes. E aqui eu vou passar, em vez disso, um A. Se a gente passar um A, ó, você pode ver que ele vai colocar, ó, deixa like nesse vídeo. Esse vídeo ficou esquisito, né, cara? Por quê? Porque essa barra ao contrário, X é D, é equivalente ao I com acento agudo, tá? Esse tipo de formatação é o seguinte, isso aqui ele vai transformar o seu caractere, a sua string em um encode. Então, caso tenha caracteres especiais, ele vai simplesmente remover. E essa exclamação S aqui vai obrigatoriamente transformar essa sua variável em um string, tá? Ele vai transformar isso aqui em um string. É como se estivesse usando aquele str, né? O str, por exemplo, né? Você dá o str, colocar dois parênteses e colocar a variável dentro. E a mesma coisa aqui com a data. Se a gente colocar aqui a data com R em vez do S, colocar o usuário aqui com S, R, e aqui vou colocar um S, tá? Se a gente fizer dessa maneira aqui, ó, e vai dar diferente, né? Aí colocou dates.time.time, colocou a data de hoje, porque coloquei o R para ele ficar um modo cru, Zeitgeist com o símbolozinho das aspas, né? E porque ele também tá no modo cru, e deixa o like nesse vídeo, ficou da forma original, sem aparecer essas aspas ao contrário, porque colocou o formato para transformar obrigatoriamente em um string, tá? Então, gente, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Se você tiver gostado, deixa um like nesse vídeo, isso vai me ajudar muito. E manda esse vídeo pros seus amigos que também querem aprender a programar em Python, e assiste esse canal para mais vídeos em Python, tá, cara? Obrigado por assistir até aqui, tchau!